Bom, Juliane, primeiramente, obrigado por ter estado na entrevista. Uma honra estar conversando com você aqui hoje. E antes de a gente falar do seu novo álbum, né? Eu queria começar perguntando um pouco sobre a sua história, para quem não te conhece ainda. Como é que você entrou na música? Foi ela que veio até a sua vida? Você que foi até ela? Como é que tudo aconteceu? Oi, tudo bem, Luca? Prazer estar aqui com você também. É, Desde o primeiro trabalho, né? É, Bom, eu também não sei como eu fui parar fazendo isso. Eu não sou uma pessoa que veio, tipo, de uma família de músicos, nem nada assim. Então, foi meio do nada que aconteceu. Não tenho ninguém na minha família ou amigos próximos que eram músicos, né? Mas eu tinha interesse já, desde de adolescente, assim, eu gostava bastante. Mas eu não cantava, né? Sim. E aí algumas pessoas começaram a falar que a minha voz era bonita e tal, cantando em karaokê, essas coisas. Ah, e eu não acreditava muito, né? Mas aí depois eu comprei um violão e comecei a tocar sozinha, assim, quando eu estava na faculdade. Uhum. E aí, quando eu vi que eu queria mesmo fazer isso, né? Daí eu fui estudar a técnica vocal e decidi, né, que eu queria aquilo. Tem esse momento também de a gente assumir o que a gente quer, né? Que é um caminho durante esse dependente, um caminho bem tortuoso, né? Uhum. E a partir de qual momento que você percebeu assim, eu canto bem, mas quando que eu comecei a ver isso como uma profissão? Foi a partir de qual momento que teve essa divisão? Eu acho que só depois que eu lancei a primeira música autoral. Sim. Eu já cantava em bares, eu tocava, mas eu acho que compor e lançar o seu trabalho, né? Escrever, eu acho que é uma outra coisa, assim, é diferente. Sim. É, é um outro tipo de arte. Então, eu considerei que era sério mesmo nesse momento, que foi 2021. Legal. E você É, saiu de casa aos 15 anos, né? Viveu em muitos lugares diferentes até então. É, como essas mudanças constantes acabaram moldando sua visão sobre pertencimento e influenciaram na criação de Efêmero? influenciou bastante, acho que é um tema bem recorrente nas minhas músicas, que é essa questão de lá, de casa, Sim. e de impermanência, né? E é uma coisa que várias pessoas já abordaram, né? Mas para mim é uma questão literal e figurativa também. Então, literal porque eu realmente, desde que eu era criança, Você eu vivi viveu. em vários lugares, eu me mudava bastante, né, de casa, mesmo na mesma cidade, e aí, quando eu tinha cidade, eu fui atleta, profissional, e aí eu joguei em outras cidades, e então eu saí por causa disso. Uhum. E isso é, que eu digo que é de uma forma literal, né? Que realmente foi uma coisa que impactou muito na na minha maturidade, né, e tudo mais. Eu acho que eu fui uma pessoa que teve uma maturidade assim mais cedo. E no sentido figurativo, é, eu acho que do sentimento, né, que as pessoas têm. Tem pessoas que também se sentem fora do lugar, mesmo tendo morado no mesmo lugar, né? Verdade. Acho que é isso. É porque a gente se sentir no lugar não é nem só físico, né? Também, né? Emocional também, né? Nessa questão também. É, E exatamente. o seu E um caso, influencia o outro. totalmente. Aí no seu caso, foi uma decisão natural você trazer isso para música? Era o que você estava sentindo na hora? Como é que aconteceu trazer esse sentimento para música? Foi meio orgânico, assim. Eu não quero dizer que eu não planejei, porque aí parece que eu só fiz o negócio, né? Mas, tipo, foram coisas, verdadeiras, assim, né? Não foi, eu vou fazer sobre isso, isso e isso, né? Então, eu tive um momento ali que eu tava assistindo um filme, uma cena de um filme, Uhum. desse álbum eu tô falando, né? Uhum. Mas tudo foi meio que parecido. Living, né? E. Oi? Foi a Living, né? Que você teve inspiração na fala do filme. Isso, eu escrevi uma poesia, né? Eu tava vendo esse filme e tinha uma mulher, que é o Antes da Meia-Noite. É uma trilogia, esse é o terceiro filme. Sim. Então.
tem vários casais, jovens, minha idade, idosos que estão numa mesa conversando e, e tem uma mulher que o marido dela já faleceu, né? Ela é uma mulher mais velha. E o jeito que ela falou, que essa atriz falou nessa cena, e o jeito que essa cena foi escrita, me impactou muito. E daí eu escrevi essa poesia. Uhum. E depois de um tempo, só que eu fiz a música, né? Eu comecei a cantar, eu vi que tinha uma métrica ali que daria para ser uma música legal. E foi isso. E você fala sobre, até um pouco que a gente falou agora, sobre a busca por raízes, né? Mesmo se sentindo solta, né? Sempre, né? Nesse caso, como você espera que as pessoas interpretem a sua música, né? A arte tem várias interpretações. E para você, escrever música está sendo como uma terapia, um diário sobre os sentimentos? Como é que você encara a sua própria música? Eu tenho uma relação tóxica com a música. Para ser sincera, não é todo dia que eu gosto das coisas que eu faço. Acredito que várias pessoas passem por isso. Então, tem dias que eu tô, nossa, é isso, eu tô super motivada, animada. E tem outros dias que não. Então, varia bastante, né? É, aí eu esqueci a primeira pergunta que você fez. Tá. Como você espera que as Das raízes. pessoas interpretem essa música sua, Ah, sim. que elas recebam essa sua música? Eu acho que, de modo geral, eu quero que as músicas toquem as pessoas, que elas sintam alguma coisa, né? Que não é só uma coisa, que não seja só um entretenimento, né? Sim, E não tem problema nenhum as coisas serem só um entretenimento. Mas o que eu estou fazendo aqui é uma coisa bem que eu quero que as pessoas ouçam sim. e de alguma forma sintam aquilo. Mas aí o que elas vão interpretar, acho que vai de cada um, né? Acho A arte, que tem pessoas, cada um tem sua interpretação. tem E, pessoas que ouvem uma música e aí, sei lá, ela entendeu uma coisa, outra pessoa entendeu outra coisa. E eu mesma posso olhar uma música antiga e ter um olhar diferente para ela. Isso aconteceu semana passada. uhum. Então, E também tem uma questão também, nesse caso, o álbum ele transita, né, entre o português, inglês, né, o soul, indie rock. Como você escolheu os caminhos de cada faixa e ainda mais respeitando suas emoções, vivências, como isso tudo casou? a primeira música que foi feita e produzida foi o Drown in Me, que foi o single desse álbum. E essa música é diferente das outras, ela foi feita, eu fiz ela que eu estava muito impactada depois que eu joguei um jogo. E Uhum, a história desse jogo me mexeu muito comigo, que é The Last of Us, parte 2. E, e a trilha sonora também, o artista que tocou as músicas que estavam na trilha sonora. Então eu fiz essa música baseado nisso, com a inspiração que eu tive depois de jogar esse jogo. uhum. Então ela seguiu mais um pouco de rock. As outras, elas são mais parecidas entre si, em questão de estilo. Então as outras seguiram mais o New Soul mesmo. Uhum. É só essa que é diferente, porque ela foi inspirada em uma coisa diferente, né? Sim. Isso que é Mas ela bacana. conversa. Tem interpretação, tem inspiração vindo de todo lugar, né? Seja um filme, um jogo que você está jogando. É bem interessante. É que ela fala, se você quiser conhecer o artista, ouça as músicas dele. É bom por causa disso, né? É, é verdade. E o que essa pessoa consome também, né? Então, às vezes eu admiro um artista e eu fico pensando, nossa, o que que essa pessoa lê, o que que essa pessoa assiste, o que essa pessoa joga, o que ela faz, né, no tempo livre dela, que não é música ou a arte dela. E É, isso é muito interessante. É uma mistura de coisas que eu consumo com coisas minhas. Então, não é tudo literal da minha vida, mas é uma mistura de coisas. bem legal. E sobre isso, como é que funciona o seu processo criativo? Cada música tem uma forma de nascer ou você segue meio que uma receita de bolo na hora que você está compondo? Não, não sigo nenhuma receita. Como eu falei, teve uma que foi uma poesia, uma letra, e aí eu fiz a música depois. É, tem algumas que eu faço primeiro a melodia, começo a tocar, depois eu coloco algo ali.